Bom dia! Essa quarta-feira da Paixão, aqui estamos mais uma vez para poder compartilhar com todos vocês o relato da quarta-feira de Jesus, há 2000 anos atrás. Jesus indo em direção à cruz. Nós estamos juntos com o Senhor nessa caminhada essa que o Senhor fez em nosso favor, em nosso lugar. Quero ir com você agora, lá para Mateus, capítulo de número 26, versículo 1. O nosso relato bíblico diz o seguinte, versículo 1: Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui Jesus relata, é o seu último relato antes da crucificação. É o seu último anúncio antes da crucificação. Só que em paralelo a esse anúncio de Jesus, diz o versículo de número 3, então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender a Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então estava ali a cúpula judaica, religiosa, tramando a morte de Jesus. Mas em contrapartida, diz também o versículo de número 14, entra aqui um dos personagens que nós conhecemos, talvez o personagem mais falado nesse tempo. Versículo de número 14, Mateus 26, diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Um preço que se pagava naquela época por um escravo. 30 moedas de prata deram assim nas mãos de Judas Iscariotes. E diz o versículo 16: E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregá-lo. Aqui estava armado, estava tudo certo. Os sacerdotes, os principais religiosos da época, sentindo ameaças, talvez inveja do Senhor Jesus, tramam a sua morte e procuram o melhor momento para isso acontecer. Em contrapartida, Judas também entra em cena, procura esses homens, esses religiosos, e fala com ele: pois bem, o que eu vou receber, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? É uma frase muito conhecida hoje. O que eu ganho com isso? Aqueles homens então oferecem 30 moedas de prata. Judas então fecha um acordo com eles e procura o melhor momento para entregá-los. Mas será que foi a inveja dos judeus, dos religiosos? Será que foi a ganância de Judas que entregou Jesus à morte? Há um plano aqui arquitetado, algo acontecendo. E onde Deus se encontra nesse momento? Porque às vezes nós estamos vivendo uma calamidade e fazemos uma pergunta: cadê Deus? Onde Deus se encontra nesse momento? Parece que Deus está fora de cena, parece que Deus está distante. Mas Jesus havia dito: daqui a 2 dias será a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Deus estava em cena. Lendo este relato, me faz voltar em Isaías, capítulo de número 53, versículo 7, nos diz assim:
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo de número 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E ao final do versículo 10 nos diz: e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Era vontade do Senhor. O seu filho, Jesus, tinha que morrer. Os sacerdotes achavam estar fazendo a sua vontade, a vontade deles. Judas também achou que era a vontade dele, mas na verdade era a vontade do Senhor sendo concretizada através deles. Deus continua sentado no seu trono. Não olha as circunstâncias e acha que Deus está distante delas. Não, Deus está presente em cada situação, em cada circunstância. Quarta-feira da paixão foi necessário. Cristo tinha que passar por isso. A trama foi armada. Estava tudo no seu lugar, esperando somente o momento certo para executar. Mas Deus estava sentado no trono. Acredite nisso. Confie, descansa, espera no Senhor. Tenha uma quarta-feira abençoada pelo Senhor. A minha oração nesse dia é que o Senhor faça repousar a paz dele em vosso coração. Que assim seja. Deus muitíssimo vos abençoe. Amém e amém.